Olá, eu sou Ana Caetano Faria, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre alergia alimentar. Eu vou tentar responder algumas perguntas que foram enviadas para a SBI. Então vamos lá. Alergia alimentar, na verdade, é um tema que desperta muito interesse e muito debate, por dois motivos. O primeiro motivo é que a prevalência das alergias alimentares é muito alta no mundo inteiro, né? Mais ou menos 1 a 3% dos adultos e até 8% das crianças são afetadas por essa doença e já estão descritos mais de 70 proteínas que podem ser consideradas alérgenos, né? Em segundo lugar, porque essa é uma doença complexa e multifatorial. Ela envolve primeiro uma predisposição genética, então é uma doença tipicamente familiar, mas ela envolve também uma série de fatores ambientais, né, que estão relacionados com estilo de vida, com exposição, né, a vários alérgenos alimentares e principalmente com uma série de mudanças em hábitos alimentares, né, nos últimos anos. As alergias têm crescido muito, né, e as alergias alimentares entre elas, e por isso elas têm sido motivo de muito debate e de muito interesse. E a gente percebeu isso pelo número de perguntas, né, que surgiram sobre o tema. Eu resolvi, como são muitas questões, agrupá-las em alguns tópicos que foram comuns né, em várias perguntas, né, em mais de uma pergunta. O primeiro tema que eu notei que algumas pessoas perguntaram foi sobre a questão do diagnóstico. E realmente o diagnóstico da alergia alimentar não é fácil, né? Na verdade, o primeiro elemento que não pode ser abandonado e que é necessariamente importante para o diagnóstico da alergia alimentar, obviamente, é o exame clínico, né? Então, um exame clínico cuidadoso, uma história, né, dos sinais, dos sintomas, quando que eles apareceram e a relação disso com o consumo de determinados alimentos. Então, esse primeiro aspecto do diagnóstico, ele é talvez o primeiro, né? O que leva à escolha, inclusive, de quais seriam os outros testes que podem ser realizados. Existem testes que podem ser feitos? Existem, né? Um primeiro teste que pode ser feito é o teste cutâneo. O teste cutâneo, ele envolve a inoculação do antígeno, né, na pele, e a medida da reação, né, para aquele determinada proteína, e ele vai ser importante principalmente quando ele for negativo, porque ele ajuda a afastar a alergia alimentar como diagnóstico, né? Um outro teste que pode ser usado, e na verdade seria um segundo teste, logo em seguida, seria um teste que este sim é mais específico e bem mais sensível, seria o teste de medida de anticorpos específicos no soro, né, IgE, que é o teste, o RAST ou CAP-RAST, que ele pode ser feito para vários antígenos, vários alérgenos, né, ao mesmo tempo, então ele tem essa vantagem. E a única desvantagem dele é que, na verdade, ele só serve para diagnóstico daquelas alergias que envolvem especificamente a produção de IgE, que é uma boa parte das alergias, mas não são todas, né? O teste, no entanto, que seria o teste que realmente fecha o diagnóstico e o mais específico de todos, e o teste definitivo seria o teste da exclusão do alimento e depois da provocação, né, com esse alimento. O que se realiza nesse teste, então, primeiro é a exclusão alimentar, né, por um certo período, que pode ser de algumas semanas, por exemplo, em criança muito pequena nem é aconselhável que seja por muito tempo. E depois o teste chamado de provocação, que é a reintrodução do alimento, né, e o acompanhamento para ver se os mesmos sintomas que
surgiam antes, eles reaparecem. Então o teste da exclusão e da provocação, ele mostra, por um lado, se você excluiu alimentos, se em 3 semanas, por exemplo, os sintomas desaparecem, e por outro lado, se quando reintroduzido esse alimento, rapidamente você consegue perceber os sinais e os sintomas novamente. A questão com relação a esse teste que tem que ser dita é que ele precisa ser realizado em condições hospitalares ou em clínicas especializadas. Por quê? Porque, obviamente, ele envolve um risco, né, de se desencadear no momento da provocação uma reação imunológica grave, e o paciente precisa estar num ambiente em que ele possa rapidamente ser tratado. Com relação ao teste, a alguns testes que têm sido anunciados como sendo diagnósticos precisos, tanto para alergia alimentar quanto para intolerância alimentar. É o caso do A200, o Imopro 300, o Alcat, que são testes que, no mecanismo, na metodologia deles, o que eles dizem é que, mediante a retirada de uma pequena quantidade de sangue, essas células sanguíneas seriam incubadas com extratos de determinados antígenos, e, baseado na reação ou nas mudanças morfológicas dessas células, seria possível diagnosticar precisamente a intolerância alimentar ou alergia alimentar a determinados antígenos. Esses testes, não existe nenhum estudo sério que mostre que esses testes têm alguma eficácia. Eles estão baseados em relatos anedóticos ou então estudos muito mal desenhados, e a maioria das sociedades de alergia do mundo, né, a britânica, a americana, a australiana e a sociedade catalã, fazem questão de advertir que esses testes são absolutamente ineficazes. Então, não tem nada comprovado sobre eles. E esse é um tema importante com relação à alergia alimentar, porque eu acho que é muito importante fazer uma distinção entre o que é alergia alimentar e o que é intolerância alimentar, que muitas vezes as duas doenças são confundidas. E as duas têm mecanismos bem diferentes, embora elas tenham algumas coisas em comum, né? Mas a alergia alimentar é uma doença que é desencadeada por uma reação imunológica, né? Ou pela produção a maioria delas, produção de anticorpos do tipo IgE específico, mas por outros tipos de anticorpos também. E existem alergias que não são mediadas por IgE, que são mediadas por IgM ou mesmo por linfócitos. Mas enfim, a alergia alimentar é sempre uma reação inflamatória a determinadas proteínas, né, dos alimentos, desencadeada por uma reação imunológica. Enquanto que a intolerância alimentar, ela ocorre por deficiência em moléculas que estão envolvidas ou na digestão ou no metabolismo de componentes da dieta. Então ela não tem nada de imunológico, né? E o grande exemplo é a intolerância à lactose, que é muito comum, mas a fenilcetonúria também é um tipo de, a gente pode dizer, de intolerância alimentar, ou a fibrose cística também pode ser uma intolerância alimentar. E nesse caso, o que confunde mais é que os sintomas podem ser parecidos, né? Então, nos dois casos você pode ter dor abdominal, náusea, vômito, diarreia. Nos dois você pode ter manifestações cutâneas, embora elas sejam muito mais comum, né? Aquelas manchas vermelhas na pele, coceira, é muito mais comum na alergia alimentar. E em ambos você pode ter alguma manifestação respiratória, como tosse, por exemplo. Mas existem diferenças, né? Geralmente a alergia alimentar, principalmente, é mediada pela IgE, ela é imediata, então imediatamente após ingerir um antígeno, nos próximos 30 minutos, 1 hora, você vai ter a reação, né? Enquanto que a intolerância alimentar, ela ocorre mais tardiamente, né? O que a gente sabe é que 85% das alergias alimentares, principalmente a leite, ovo, trigo e soja, elas desaparecem completamente, mais ou menos com 3, 5 anos de idade, e de fato, provavelmente isso tem a ver tanto com o amadurecimento da mucosa, né, do trato gastrodigestivo,
como também com o amadurecimento do sistema imune como um todo. Outras alergias, né, principalmente ao camarão, peixe e nós, são alergias que em geral aparecem mais tardiamente, podem aparecer em adultos mesmo, são alergias mais graves e que raramente desaparecem. Então, nesse aspecto, elas são mais graves porque, de fato, elas persistem por toda a vida. Bom, foram muitas perguntas e, infelizmente, no tempo que nós tínhamos no vídeo não deu para abordar todas elas. Como o interesse foi grande, a gente resolveu que vamos continuar a discussão e revisitar o tema de novo em outro vídeo em maio. Eu gostaria de convidar vocês também a acompanhar os textos, os artigos que têm sido postados, né, nas redes sociais pela SBI, e aqueles que tiverem interessados em se inscrever, que as inscrições estão abertas para o congresso em outubro da SBI. E obrigado pela atenção e até maio.